Transporte-se agora no tempo até as margens dos majestosos rios Amarelo e Yangtze, onde as sementes da civilização chinesa foram plantadas há milênios. Nesse solo fértil, as primeiras comunidades agrícolas floresceram por volta de 7.000 anos antes de Cristo, cultivando a terra e esculpindo sua marca na história. À medida em que o tempo avançava, as modestas aldeias se ergueram como gigantes, dando origem às grandiosas dinastias que marcam a história chinesa e sua identidade, que tanto influencia no mundo inteiro até os dias de hoje. A China antiga, de constituição social e política imóvel prolongada, é, antes de tudo, uma construção histórica. Compreenderemos, então, essa sociedade tão fundamental, olhando para seu passado. A antiga China imperial estava socialmente organizada por uma constituição social e política prolongada. Nessa hierarquia, acima de todos, estava o imperador, o qual era escolhido divino com direitos e garantias únicas a ele. Abaixo dele estavam os nobres. Algo próximo do que seria uma classe média era composta por alguns profissionais como comerciantes, curandeiros, médicos e funcionários públicos de baixa patente. E na base da sociedade estavam os camponeses, que cultivavam as terras das famílias nobres em troca de parte das colheitas. Sem a definição de uma classe sacerdotal, os especialistas no sagrado eram compreendidos como médiuns ou xamãs, e não formavam estamentos sociais à parte. Também foram apresentadas 5 classes amplas, a nobreza e as 4 ocupações. Estes incluíam o Shi, acadêmicos, Gong, agricultores, geradores de riqueza, o Gong, artesãos, Shang, comerciantes. Sendo aqueles que trabalhavam com a sua mente mais valiosos e respeitáveis do que aqueles que trabalhavam com os músculos. Em virtude de sua grande população, o mundo chinês era essencialmente agrícola e artesanal, e subsistia através do cultivo, da criação de animais, da caça e da pesca. Economicamente, as relações produtivas estavam próximas de uma fusão entre o sistema feudal e a produção comunitária. A maior parte da sociedade vivia no campo ou de trabalhos secundários e artesanais presentes na cidade, e sua vida era mais penosa. Essa intensa preocupação com a questão da sobrevivência e da reprodução dos modelos efetivos de produção foi um fator crucial para os avanços inúmeros obtidos no campo da metalurgia, cerâmica, trabalho artesanal, artístico, pintura, escultura, arquitetura e matemática, exemplificados pelas suas inúmeras criações, como sismógrafo, pólvora, bússola e papel. Ainda no campo científico, os chineses alcançaram avanços significativos que os alçaram à condição de nação mais desenvolvida do mundo até o século XVIII, sendo destaque global a medicina, com práticas que foram as mais avançadas e eficientes do mundo antigo, melhorando a qualidade de vida do povo com um método eficaz e seguro de profilaxia. A China foi governada por diferentes linhagens de reis e imperadores e, devido a isso, costuma-se dividir a história da China antiga baseando-se nos períodos de governo de cada dinastia. As principais foram: Dinastia Xia, sendo a mais antiga delas, começa em 2200 a.C. e vai até 1750 a.C., na região conhecida como Vale do Rio Amarelo, e começou com o reinado de Yu, o Grande. Por parte dos Xia, a China experimentou o desenvolvimento da agricultura, do comércio e da medicina. Colonos construíram as casas nas margens do rio e, além do cultivo da terra, também mantinham animais. É também nesse período que surge a seda, confeccionada a partir do casulo do bicho da seda. 17 imperadores reinaram durante esse período dinástico e teve importante papel na organização social dos chineses, sendo a responsável pela instituição do casamento. Também os trabalhos precursores da escrita, que seria aperfeiçoada pela sua sucessora, a dinastia Shang. Dinastia Shang. Os estudiosos na dinastia Shang desenvolveram um sistema de escrita que era gravado em ossos dos animais e peças de bronze. Os habitantes desse período dinástico desenvolveram o uso de peças e um requintado sistema de organização social. Os Shang dividiam a sociedade entre nobres, habitantes das cidades-palácios e camponeses. O poder monárquico estava restrito ao campo religioso. Eram politeístas e acreditavam que os mortos eram transformados em deuses. A última capital chinesa pertencente à dinastia Shang estava situada em Anyang em 1300 a.C., cujas evidências só foram descobertas por arqueólogos no século passado. Dinastia Zhou. Antes aliados dos Shang, os Zhou viviam nas terras que hoje são conhecidas como Shaanxi.
Uma batalha ocorrida no ano 1050 a.C. marcou a queda da dinastia Shang e levou a China ao período que ficou conhecido como a Idade do Ouro. A referência resumia o modo de governar dos Zhou, reconhecidos como eficientes. O poder foi enfraquecido no ano 771 a.C., quando o rei Zhou foi morto por integrantes de uma tribo de vassalos. Embora o filho tenha assumido o poder, fugiu para o leste e a influência da dinastia foi fragilizada. A dinastia Zhou é considerada a fundadora principal da civilização chinesa e controlou o país durante o Reino Médio. Coube ao Zhou a elaboração dos primeiros artefatos bélicos em ferro, o que contribuiu para a defesa das fronteiras. Dinastia Qin ou Xin. Por volta do ano 221 a.C., o rei Qin já havia conquistado quase toda a China. Esse rei assumiu o título de Qin Shi Huangdi, que significa primeiro rei de Qin. Ao concentrar o poder em suas mãos, ele tornou-se o fundador do Império Chinês. Foi ele quem estabeleceu pela primeira vez na história um Estado unificado chinês. Entre as medidas adotadas por Huangdi para garantir a unidade do Império estavam a adoção de um único sistema de pesos e medidas, de escrita e de moeda em todo o Império. Para vigiar os outros nobres, Huangdi ordenou que os antigos governantes dos principados se mudassem para a capital. Esses nobres foram obrigados a entregar suas armas, que foram fundidas e transformadas em estátuas e sinos. Religião. A organização da religião chinesa foi, por fim, bastante receptiva à difusão de práticas alquímicas e mágicas ao longo da história. As duas principais correntes religiosas chinesas, o taoísmo e o confucionismo, estavam ligadas à filosofia. O taoísmo foi organizado por meio das obras do filósofo Lao Tse e seus valores são compaixão, respeito à natureza, valorização de um modo de vida simples e aceitação da transitoriedade da vida. Essa corrente crê na concepção de que o universo é controlado por duas forças opostas e complementares, Yin, que simboliza a passividade, a noite, o frio e o feminino, e Yang, que simboliza a atividade, o dia, o calor e o masculino, que formariam uma unidade equilibrada conhecida como Tao. Assim, Yin e Yang deixam de ser apenas descrições dos padrões de comportamento do mundo natural e passam a ser princípios normativos e definidores dos gêneros masculino e feminino. Já o confucionismo origina-se das ideias do filósofo Confúcio, e seus valores são humanidade, senso de justiça, ritual, conhecimento e integridade, aliados ao respeito, à tolerância e ao culto aos antepassados. As citações de Confúcio levaram a China antiga a um complexo sistema de culto e organização social, buscando o autoconhecimento e o aprimoramento pessoal. O respeito e a obediência eram eixos centrais do confucionismo, bem como valores da união, tradição e família. Baseado nos ensinamentos do filósofo Confúcio, o confucionismo é uma filosofia da China antiga de extrema importância para a história e cultura do país, que influencia a sociedade chinesa contemporânea. Essa filosofia preza pela promoção de valores éticos e moral, busca enfatizar a adoção de normas como modelo de comportamento, papéis e divisões sociais chamadas de Fen, prevalecimento da justiça sobre a repressão, destacando a importância da justiça, virtude, moral e ética. A existência de 5 relações sociais típicas chamadas de Hulun, relações cotidianas, cardeais e hierárquicas como súdito e soberano, pais e filhos, irmãos, cônjuges e amigos, que prezam por virtudes, tradições e ritos. Essa filosofia defendia que o esclarecimento moral deveria ser considerado primeiro que a penalidade. Para eles, a lei está longe de ser onipotente, e em muitas ocasiões a lacuna deve ser preenchida pela moralidade. A intenção da regra da virtude era estabelecer laços inerentes entre pessoas por meio do cultivo da moralidade e gradualmente eliminar ou reduzir a importância das leis. A regra da virtude é indispensável na construção nacional do Estado de Direito. Ao ver dessa ideia, as leis eram ferramentas para o cidadão manter a ética e moral, que o ser humano deveria ter consigo naturalmente e não somente respeitar para não ser punido. Os confucionistas propõem um caminho embasado na educação e no humanismo. Acreditavam que resgatariam o mundo através da sabedoria. A intensa demanda de ideia estimulou talentos únicos e teorias transformadoras. Na visão dos confucionistas, a natureza humana ao nascer era essencialmente boa, portanto as restrições externas das leis eram redundantes, e apenas a educação e a persuasão poderiam realizar a harmonia social. No âmbito do direito, eles acreditavam que sem o cultivo da moralidade, o Estado de Direito não prosperaria. Considerada uma época de ouro na história chinesa, florescimento no mercado de ideias para o confucionismo, acreditando que o poder único da ética e da moral em influenciar as pessoas poderiam superar a lei e assumir a função de Estado.
estrutura judiciária chinesa pode ser entendida por 4 fundamentos, sendo que todos eles têm como base o confucionismo. O primeiro deles é a defesa de uma punição prudente, de modo que a integridade moral fosse valorizada. Isso significa que a moralidade era o principal instrumento de ajuste social e as leis eram apenas medidas auxiliares. Ou seja, a lei não é onipotente, ela possui lacunas e muitas vezes ela deve ser preenchida pela moralidade, pelos costumes. Sem o cultivo da moralidade, o Estado de Direito não prospera. O segundo princípio era a incorporação dos ritos e das leis. Os ritos eram considerados a forma de governar um país, o ideal para os confucionistas, enquanto as leis eram a ferramenta de organização da sociedade. Elas deviam ser a forma escrita das relações sociais, elas deviam transmitir os fundamentos dos mitos. O terceiro princípio era a adoção de políticas benevolentes. A atenção para as pessoas era uma parte muito importante do confucionismo. As pessoas elas deviam estar em reverência diante aos céus, e a soberania nunca era eterna. A atitude do céu em relação ao governo podia ser refletida pelas atitudes dos seus súditos. Por isso que colocar as pessoas em primeiro lugar devia ser sempre a prioridade de um governante. O quarto princípio funcionava como o ideal mais elevado da justiça chinesa. Ele era manter a harmonia, evitar os litígios e lidar com as disputas judiciais por mediação. O povo chinês, por muito tempo, teve a mentalidade de eliminar os processos judiciais. Eles acreditavam que era vergonhoso se envolver em um processo, romper a harmonia da sociedade que eles viviam. Assim, manter a harmonia entre o homem e a natureza era o ideal mais importante. O direito chinês não é estritamente religioso. Eles possuíam um código de conduta de boas maneiras, gestos, vestimenta e comportamento social baseados em 2 ideias centrais, denominadas Li e Fa, que são derivadas do confucionismo. O Li teve seu início no Império Zhou e pode ser entendido como um conjunto de leis morais que serviam para prevenir o crime e manter a ordem social. Além disso, definia regras de convivência, ritos e os bons comportamentos que se aplicavam ao homem honesto, seguindo 5 princípios de submissão, do inferior ao superior, princípio do mais novo ao mais velho, da esposa ao esposo, do filho ao pai, do amigo ao amigo, do súdito ao príncipe. Sendo que ao nível da família, o pai era o chefe, cabendo este dar solução em caso de algum conflito ao nível familiar. Já o Fa começou a ser usado na dinastia Qin e era útil para resolver casos específicos, um mal necessário para a manutenção da harmonia cósmica. Ele funcionava como leis coercitivas para conter e punir infratores e foi considerado o primeiro modelo de sistema penal arcaico chinês. As penas para os transgressores eram duras e cruéis. Havia pena de morte, deportações, além de penas corporais, como, por exemplo, ferver a pessoa ainda viva. No Império Han, Li e Fa foram mesclados. O soberano passou a utilizar Li para regular o comportamento das pessoas, enquanto Fa servia para punir os infratores da lei. Além do Li e do Fa, os 9 capítulos sobre a arte e matemática também possuem seu papel importante como fonte do direito chinês antigo. Este livro foi uma coleção de matemática e engenharia da dinastia Han, que incluiu tópicos como aritmética, álgebra, geometria e astronomia. Essas doutrinas matemáticas eram usadas para várias finalidades, incluindo cálculos para obras públicas e questões financeiras. Os doutores da lei também tiveram destaque na formação do sistema legal da época, durante a dinastia Han. Eles se especializaram em jurisprudência e assuntos legais. Os doutores aconselhavam os imperadores em questões legais e políticas. Algumas leis podem ser citadas para exemplificar como essa sociedade funcionava, como na dinastia Qin, que destaca-se a lei de construção da Grande Muralha, que funcionava como uma protetora do império contra invasões dos nômades do norte. A lei exigia que os cidadãos fornecessem trabalho obrigatório para a construção da muralha quando solicitados pelo governo. Pode-se citar inserida nesse contexto também a lei de imposição de impostos e de trabalho forçado, que obrigava a população a trabalhar nas obras públicas, a exemplo da muralha. Já em relação à dinastia Qing, a lei de Código Penal, também conhecido como Código Qing, continha uma série de leis que estabeleciam punições para crimes como roubo, assassinato, traição e outros delitos. As punições variavam de acordo com a gravidade do crime e podiam incluir desde castigos corporais até a pena de morte. Em razão do período dos 7 reinos combatentes da dinastia Shu,
em que a miséria e a violência geraram um caos em razão das revoltas de emancipação dos reinos, o direito chinês ganhou, além de seu prévio caráter mítico, o enfoque no direito criminal e na lei de cunho punitivista, como é possível observar no Código. Além das leis escritas, é relevante destacar certas leis sociais, como a Lei do Imperador Amarelo, que era uma ideia cultural e histórica que enfatizava a importância da agricultura e do cultivo da terra na vida das pessoas na China antiga, em que predominava delas as comparações do sistema feudal de produção e organização social. E por último, a Lei de Confúcio sobre a filial piedade, que defendia o respeito pelos pais e idosos, refletindo a forte ênfase na hierarquia familiar e na moralidade na sociedade chinesa. Segundo essa tradição, os filhos deveriam aprender com os mais velhos, para que não repetissem os mesmos erros e, assim, produzirem uma geração moralmente mais evoluída. Não podemos separar o confucionismo quando falamos da aplicabilidade do direito chinês à antiguidade. Toda a base do sistema jurídico estava centrada em relações desiguais de hierarquização. Assim, a instrução da ordem se dava pela prática de exemplos dos líderes, e não por embasamentos teóricos ou escritos como no Ocidente. Desse modo, a virtude é instruída na sociedade chinesa através da educação. Os pilares do exemplo, da educação e da virtude foram instaurados a fim de evitar ao máximo o envolvimento da justiça. Ou seja, por mais irônico que se pareça, a aplicabilidade do direito na antiguidade chinesa vinha de forma a não ser aplicada, e sim temida como uma forma de prevenção dos crimes, instaurando os medos aos castigos sem muitos mecanismos de efetivação. Por isso, a lei aparecia apenas informalmente, como suplementar e corretiva. A preferência de aplicação do direito chinês prático em detrimento do escrito tinha dois fatores primordiais. O primeiro, de manter os poderes do imperador acima da lei, pois a lei escrita acarreta o dever da alta nobreza de segui-la, e o segundo, de fazer com que o exemplo do líder fosse seguido, porque sua virtude por si só deveria ser suficiente. Portanto, a aplicação do direito chinês se baseava na cultura do país, mas a cultura não se vinculava ao direito. A respeito das mulheres na antiguidade chinesa, não foi diferente. No Neolítico chinês, elas exerciam um papel de matriarca e eram cultuadas por suas diversas qualidades. Mas, por influência do confucionismo, as mulheres foram submetidas ao patriarcado, em que seus valores foram reduzidos à subserviência do homem, restando-lhes apenas atividades domésticas, que eram consideradas inferiores. Assim, a ideia de passividade confucionista também se aplicava às mulheres no âmbito do lar, sempre com a ideia de servidão à autoridade do marido. O próprio Confúcio, em seus escritos, acreditava na inferioridade feminina, sugerindo que elas são impossíveis de se agradar e difíceis de se interagir. Isso acentua a visão de que as mulheres são um fardo financeiro e fator de inutilidade, desperdício e até de vergonha para a família e para a sociedade. A dependência das mulheres pelos seus maridos e sua proibição de participar na esfera externa da sociedade por mais de 2 milênios de confucionismo na China antiga faz com que elas sejam até hoje vítimas de diversas desigualdades. É importante também salientar que essa visão de subserviência das mulheres, embora não tenha sido instaurada pelos mesmos princípios e com culturas diferentes, ainda tem mecanismos de atuação iguais aos do nosso cotidiano brasileiro atual, provando que essa questão não se limita a uma determinada época ou a uma região.